A, B, C, D, E, C, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, C, T, U, V, X e Z. Esse é o alfabeto do sertão. Sertão Como Se Fala é um projeto de um filme documentário sobre a fonética do abecedário de um lugar onde o tempo corre com outros passos. Sertão Como Se Fala é uma investigação de como um ABC diferenciado, esse que você ouviu, onde o M é me e o L é lê, interfere no modo de ser de um povo, no caso, o sertanejo. Para realizá-lo, vamos percorrer 17 cidades, 7 estados do Nordeste do Brasil. Esse projeto visa custear essa viagem, 33 dias de sertão. O Geração está no ar e você viu aí que apesar de o nosso abecedário ser o mesmo, há diferentes formas de ele ser falado. E essa diferença, para se dizer o alfabeto, revela um pouco da história e da cultura de cada lugar. E é isso que foi registrado no documentário Sertão Como Se Fala, que percorreu 7 estados do Nordeste brasileiro. Assunto do programa de hoje. E a gente recebe o jornalista, mestre em estudos literários e documentarista Leandro Lopes, que idealizou e dirigiu o projeto. Seja bem-vindo, Leandro. Eu que agradeço. Obrigado. Massa falar aqui um pouco sobre esse projeto. Nós que agradecemos. Com a gente também estão os estudantes do Núcleo Vida, né, que são os trabalhadores mirins da Asprom, que estão aqui com a gente na Assembleia. Sejam bem-vindos ao programa. Vão fazer perguntas para o Leandro também. E antes de a gente começar a falar um pouquinho mais do Sertão Como Se Fala, vamos saber um pouquinho do Leandro. Lá no meu sertão, pro caboclo ler, tem que aprender um outro ABC. O JG, o LL, o SSI, mas o R tem nome de rei. O JG, o LL, o SSI, mas o R tem nome de rei. Impressionante, né? Pela música até a gente vê, tem um alfabeto do sertão, né, Leandro? Não, isso é muito comum. Isso que me tocou muito quando eu vim morar no Sudeste, assim, né? Das pessoas nunca terem ouvido falar disso, assim. Você é baiano, né? Eu sou baiano. E veio novinho pra cá? Eu moro aqui há 10 anos, né? 11 anos que eu moro em Minas Gerais, assim. Eu lembro que como isso ainda é muito comum na minha vida, assim, eu sempre falava muito disso para as pessoas e todo mundo ficava meio absurdado, assim, com essa ideia de existir um outro alfabeto. E não é num lugar muito pequeno ou restrito, né? Você pensar que o sertão é um negócio gigantesco, assim. É um lugar onde atinge pelo menos 7 estados do Nordeste brasileiro, assim, onde a gente conseguiu mapear e identificar um pouco a presença desse abecedário, sabe? Essa ideia surgiu um pouco, eu ouvi você dizer, dessa experiência pessoal, do estranhamento do pessoal do Sudeste? Então, eu sempre achei isso muito incrível, assim. Falava, gente, as pessoas não conhecem esse alfabeto e tal. E de que modo que isso ainda existe lá, assim, isso sempre me ocorria, né? Então eu conversava com muitos amigos que tinham migrado para morar nas capitais, né, em Salvador e tal, e eles também já não ouviam muito falar sobre isso e tal. Então isso virou para mim um projeto daqueles que a gente guarda na gaveta, para quem sabe um dia e tal. Acho que valeria a pena registrar isso, assim, como um processo de identidade mesmo cultural de um lugar, né? Agora, para quem ainda não conhece nada e não entende direito, tem nada a ver com sotaque, né? Nada é a a ver. forma de falar o alfabeto que é diferente. Exatamente. Na verdade é o processo de alfabetização, porque no Nordeste do Brasil, e em boa parte, na verdade, do Nordeste do Brasil, que também não dá para generalizar, né? As pessoas aprendiam o abecedário de um modo diferente do que se aprende no Sudeste ou no resto do país, assim. Sempre estava ligado muito mais à fonética do que necessariamente ao nome da letra. Um B com A, é Ba, um B com E, é Bé, um B com I, é Bi, um B com O, é Bo, um B com U, é Bu. Pois vamos estudar que é melhor. Pois vamos estudar que é melhor. Isso eles gostavam. Eu sempre ensinava brincando. Eu reparei que não tem algumas letras, né, tipo Y. Aí, tipo, na ortografia, o alfabeto, por exemplo, ia ser diferente, assim? Então, isso é importante dizer, assim, a gente é alfabetizado sem essas letras inglesas, né? Então, a gente não aprende W, Y e tal. Eu lembro que quando eu cheguei no ginásio, olha só, né? Cheguei no ginásio, eu falava, rapaz, que letra é essa? Assim, era uma letra que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Então, eu estava na 5ª série, assim, né? Isso para mim foi meio impactante. Aí eu fui entendendo que existia um outro alfabeto que
era convencional, assim, em outros lugares onde eu não tinha ouvido falar, assim. Me parecia, numa determinada fase da minha vida, que eu não sabia, que eu falei, caralho, A eu pessoa ficava pode com se sentir vergonha, diferenciada. assim, eu ficava envergonhado. Falei, gente, as pessoas aqui modernas da capital sabem falar essas letras e eu não sei e tal. Só que, na verdade, e o filme busca muito isso, é exatamente desconstruir um pouco essa ideia, assim. Porque De isolamento cultural. de isolamento de sensação de pertencimento daquele lugar, né? Isso faz parte da gente, isso faz parte de quem eu sou hoje, fez parte de toda a minha construção. E isso é importante que eu diga. Então, isso para mim hoje é uma vantagem, eu morro de orgulho. Como é que é hoje o ensino, né? Continua como é que é o isso? ensino de lá? O processo do filme, e por isso a gente andou 9.500 quilômetros, e por isso a gente passou por 7 estados, foi para entender isso, né? Então a gente chegava nos lugares e a gente queria entender. Isso existe, não existe e tal? Todo mundo sabe que existe, ou que existiu. Em alguns lugares ainda existem. Eu só tenho informação do uso desse alfabeto no interior da Bahia. Quer dizer, na Bahia como um todo, mas precisamente hoje só no interior da Bahia. Talvez ele aconteça ou apareça apenas nas histórias que são contadas por avós ou por pais. A gente gravou com crianças falando o ABC. Elas já estavam na escola e na escola elas aprenderam a falar M e N. Mas dentro de casa elas aprenderam a falar me e ne. Os colegas, quando a gente conversava, que eles achavam interessante. E eu não entendia por que eles achavam interessante eu falando me, lei. Não me dava conta. Então elas confundem, é o que acontece comigo hoje, assim, quando eu vou falar o alfabeto, se eu não internalizar que naquele momento a minha fala é do alfabeto sertanejo, eu posso me confundir muito, assim. E aí quando uma das primeiras cenas, assim, eu lembro que isso tocou muita gente, a gente gravou numa sala do EJA, né, que é Educação para Jovens e Adultos, e eram as senhoras que estavam aprendendo o alfabeto. E aí a professora chegou a perguntar para uma assim, o que é R? Que letra é R? A letra B. Aí ela não sabia. C. E se eu falasse assim com Dona Maria, letra R? Sim. O que seria o sertão? Sertanejo. O sertão é algo que a gente pode definir de várias maneiras, né? A gente pode definir ele literariamente, a gente pode definir ele geograficamente e tal. A gente quis entender o que é o sertão do ponto de vista geográfico, que aí são as definições que a geografia diz, olha, a partir daqui é sertão, daqui para lá não é. Inclusive em Minas existe um grande pedaço sertanejo também, né? E aí a gente, a partir dessa definição do que é sertão, a gente foi entender que lugares que era importante para a gente passar e tentar entender se esses lugares têm ou não têm uma relação com esse ABC. Para entender o sertão é preciso ir no sertão, né? Assim, é muito difícil a gente conseguir definir sertão num contexto somente de palavras, assim, né? É um lugar onde para mim, e sobretudo depois desse filme, é um lugar forte e encantador, assim. Mas até os 17 anos, quando eu saí de lá, me parecia um lugar expulsível, triste, onde só existe miséria, basicamente. E seca. E seca, e miséria e tal. Hoje eu desconstruo completamente, e a ideia do filme passa por isso, assim. Desconstruir essa ideia de que o sertão é somente um lugar expulsivo, é somente um lugar de miséria, é somente um lugar de seca. A gente tentou trabalhar muito uma visão também do glorioso, assim, né? Do que é bonito. No sertão existe uma beleza do grandioso. Tudo é muito grande, assim, é um lugar onde você não tem vegetações altas, onde você não tem montanha. Então é um lugar sempre muito plano, então você vê caatinga até onde sua vista não dá conta de ver. E é sempre muito grande, assim. Então a gente vai para um rápido intervalo e a gente vai falar também no segundo bloco sobre o financiamento coletivo do filme, que é um processo muito interessante que todos nós podemos usar para financiar projetos culturais, projetos que a gente quer tocar. Geração volta já já. A estrada como uma metáfora em si. Curvas como sintonias de mudanças, horizontes como representações de sonhos, luzes ao fundo como sinais de esperanças. Da estrada, aprendemos isso na viagem. É possível se fazer poesias em nuvens. 9.500 quilômetros de céus, que pouco a pouco foi passando a ser os nossos papéis em branco. Espaços azuis para idealizações de roteiros. O filme, agora, percorre a timeline da edição como quem pega carona de imaginações. E ele caminha. E ele caminha. E a gente anda a buscar as placas que indicam os melhores trajetos do mundo para todos que nos seguem.